O ano era 1886. Sindicatos organizados e trabalhadores se reúnem em um congresso nos Estados Unidos para pautar a diminuição da jornada de trabalho. Na época, eram 17 horas em média por dia. Os trabalhadores pautavam 8 horas, que inclusive hoje é a lei em vários países que é determinada como razoável. Esses trabalhadores americanos começaram a campanha no dia 1º de maio. Mas por quê? É que essa data era quando as empresas começavam a contabilidade do ano. Então era justamente quando contratos eram encerrados ou iniciados. Por isso que o feriado é nesse dia, inclusive. No dia 3 de maio, ainda de 1886, os anarquistas estimulam uma manifestação. E grevistas de uma fábrica estavam com os nervos à flor da pele, indo atrás de fura-greves para bater mesmo. Mas os policiais reagiram e mataram 3 grevistas. E aí que a coisa ficou feia, porque no dia seguinte, a manifestação foi ainda mais violenta e ainda mais reprimida. Depois da dispersão, restaram 200 manifestantes contra 200 policiais. Uma bomba foi jogada, um policial morreu e mais 7 manifestantes foram mortos. 4 deles condenados à morte depois e executados. Pois é, você já deve ter reparado que muitas conquistas sociais e políticas só acontecem com muita luta. E o Dia do Trabalhador, que foi criado para relembrar essas conquistas trabalhistas, não é diferente. Vem comigo entender. Muitas conquistas sociais dependem de muita luta mesmo. Igual para produzir esses vídeos aqui. É muita luta, muito suor, muito trabalho e muita apuração. Então, se você quiser dar aquele apoio, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações para não ficar por fora de nada mais do que a gente posta aqui. E siga a gente também nas outras redes sociais, no TikTok e no Instagram. Nessa última semana, finalmente o feriado que não caiu num fim de semana. Foi só um dia. Mas vocês conseguiram descansar um pouco, pelo menos, vai. Eu tô cansado, cara. Mas é por isso que o Brasil não vai pra frente. Aqui tem um monte de feriado, o brasileiro não trabalha, não. Vagabundo! Tu leu essa crítica lá no Facebook e nem foi checar se é verdade mesmo. Tô de olho. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na verdade, o Brasil não passa nem perto de ser um dos países com a menor carga horária de trabalho. Sabe quem é o país com a carga menor? A Holanda. Pois é, lá a galera trabalha em média menos de 6 horas por dia. No ranking, em seguida, vem a Dinamarca, a Alemanha e a Suíça. O Brasil só vai aparecer lá na posição 29, em 29º. Ironicamente, nos Estados Unidos, que foi onde aconteceu os eventos que criaram o feriado, não é feriado. Para comparação, é a mesma coisa que na Argentina ter feriado de Tiradentes e aqui não. Aliás, falando em Tiradentes, você viu o nosso vídeo sobre ele? Aqui no Brasil, essa data é um feriado desde 1925. Uma ideia do então presidente Arthur Bernardes. Lembra dele? Nem eu. Mas ele foi um dos primeiros presidentes do Brasil, naquela época que ainda tinha a política do café com leite. Ah, isso aí você lembra, né? O contexto da criação dessa data comemorativa é justamente o aumento da classe operária. Olha só, o Brasil República inicia bem lentamente um processo de urbanização da sociedade. Mas claro que uma pessoa que saía da área rural, em geral, ia trabalhar em fábricas. Mas o Dia do Trabalho, apesar de ter quase 100 anos de idade, só foi ganhar relevância mesmo com um carinha que a gente já falou algumas vezes aqui, o Getúlio Vargas. Sabe Vargas? Estado Novo, pai dos pobres, não gostou de uma marchinha a favor dele só porque ele era chamado de velhinho. Como é que é? Dá uma olhada no vídeo. Bom, antes dele, o Dia do Trabalhador era uma data muito relacionada com os anarquistas ou então com outros movimentos de esquerda. Só que o Vargas se apropria dessa data e suaviza ela politicamente falando. Esqueçam protestos, luta, crítica à economia. Eu quero salário! Não, agora ele é um dia de união e festa. Chega de piquete greve, bora fazer desfile cívico. É sério isso. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. Mas, Diego, os trabalhadores ficaram iguais cães mansos e adestrados? Eles pararam, de repente, de reivindicar os direitos deles? Não, então. Acontece que o Vargas tinha muita legitimidade e popularidade. Foi em 1º de maio, inclusive, dessa vez em 1943,
que foi criada a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos falar um pouco dela? A CLT é bem vista por uns, mas mal vista por outros. Tem uma história que colocam, e até que virou meio que um senso comum, de que a CLT foi baseada na Carta de Lavoro, que eram as leis trabalhistas da Itália fascista de Benito Mussolini. Mas será que é isso mesmo? Olha, até existem algumas semelhanças, mas as diferenças são tantas que é bem impreciso dizer que uma foi inspirada na outra. A Carta de Lavoro era uma espécie de carta de intenção e compromissos, mas a CLT não, ela é lei. A CLT permite a existência de sindicatos, mas a Carta de Lavoro só permite aqueles dominados pelo Estado. E apesar dos flertes com o fascismo e de ter sido sim autoritário durante o Estado Novo, o Getúlio Vargas em si não era fascista. Show, Diego, mas o que eu ganho sendo CLT? Quais são os meus direitos e deveres? Você tem direito a 8 horas diárias de trabalho, férias remuneradas de 30 dias por ano, fundo de garantia, o FGTS, que te paga 8% do seu salário por mês, mas que você só tem acesso em casos específicos. Tipo quando você é demitido sem justa causa, ou então quando você quer comprar uma casa própria. E por fim, a aposentadoria. E é importante a gente mencionar também esse tópico aqui. Em 2017, o então presidente Michel Temer deu sequência a uma série de medidas econômicas liberais, como a reforma trabalhista, que a gente vai falar aqui, a reforma da Previdência, que isso foi passar no governo Bolsonaro, mudanças na lei de terceirização e etc. No caso da trabalhista, a ideia seria diminuir os custos trabalhistas para gerar mais emprego. O projeto diminuiu a centralidade dos sindicatos, aumentou as regras para se acionar a Justiça do Trabalho, regulamentou o home office e fez flexibilizações em acordos em algumas regras de vínculos trabalhistas. Quase 7 anos depois, será que dá para medir os impactos e os efeitos dessa reforma? E a resposta mais honesta que podemos dar é não. Como em qualquer tema polêmico, existem linhas e pensamentos distintos sobre a economia. Os favoráveis à reforma colocam ela como uma das principais responsáveis para a diminuição do desemprego, que hoje está um pouco acima de 7,5%. 7,8% para ser mais exato. Já os contrários à reforma dizem que ela dificultou o acesso dos pobres à justiça, além de aumentar a informalidade, que é expressa na uberização da economia, e também de não ter cumprido a promessa de criar efetivamente mais empregos em 6 anos. Lembra que a gente foi honesto ao dizer que é complicado medir os efeitos pro bem ou pro mal dessa reforma? Bom, foi essa a conclusão de um estudo da USP. Sim, concluiu que é inconclusivo. Não sei. Só sei que foi assim. Isso porque a gente teve uma pandemia no meio do caminho, essas reformas também demoram um tempo para ter os seus resultados mensurados, e aqui no Brasil a informalidade sempre foi alta. Dados de dezembro dão conta que o Brasil tem 44 milhões de trabalhadores ou com carteira assinada ou com um contrato de trabalho, e outros 40 milhões estão na informalidade. Quase um empate. Além de 25 milhões de brasileiros que são autônomos, como microempreendedores, MEIs e por aí vai. E você já deve ter ouvido falar na tal de uberização, certo? Que são os trabalhadores que usam alguns aplicativos, como o Uber, mas não só ele, para fazer pequenos serviços, trabalhar com entregas, com caronas, etc. Essa dinâmica não é exclusiva do Brasil, ela é comum em vários países do mundo, mas que para acontecer precisa de uma dinâmica que um certo barbudo definiria como exército industrial de reserva. E esse exército senta porrada em quem? Não bate ninguém não. É simplesmente um fenômeno de que quando há muito desemprego, as pessoas ficam mais dispostas a receber menos pelo trabalho delas. Porque pensa, é melhor você ganhar só metade do que você ganha hoje do que não ganhar nada. Mas se você tá no emprego que paga bem, para você ir para outra empresa, ela vai ter que pagar mais. Loteria! Veja, trabalho é o que não falta, mas emprego, esse não tá tão fácil de conseguir. E no mundo inteiro tem essa tendência, que acontece por uma série de fatores, como a tecnologia avançada, baixa escolaridade em algumas parcelas da população, diminuição dos salários na economia real, crises econômicas e por aí vai. O Brasil fechou o ano passado criando 1,5 milhão de empregos formais. E o saldo de 2024 até agora segue positivo, ou seja, tem mais pessoas sendo contratadas do que demitidas. E galera, o emprego é a chave e o motor da economia brasileira.
história, que é uma economia ainda muito dependente do aquecimento do mercado interno e que com o emprego vê diminuir a pobreza, a miséria e aumenta a arrecadação de impostos, o consumo. É um ciclo virtuoso. E tem um detalhe que é difícil de colocar em números também, mas há muitos estudos que relacionam o emprego com a queda da criminalidade e de outras mazelas sociais. Como, por exemplo, já que a gente está falando de trabalho, o trabalho infantil. Segundo o IBGE, em 2022, o Brasil tinha 1,9 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Isso significa que a cada 100 crianças e adolescentes, 5 estavam em situação de trabalho ilegal. Esse contingente já foi pior lá em 2016, quando era 5,2% das crianças. Ele caiu para 4,5% em 2019, mas voltou a crescer em 2022. E trabalho infantil não é você colocar a tua criança para lavar a louça em casa, ajudar a fazer faxina, atender o telefone do escritório, não é nada disso. É lavoura mesmo, vender bala no semáforo em vez de estar na escola, ou até mesmo a prostituição. Mas diz aí nos comentários, você é CLT, você é autônomo, é empresário, estagiário, tá desempregado? E se você ficou curioso sobre essa história que eu falei do Getúlio Vargas não ter gostado de uma marchinha que foi feita pra ele, só porque ele era chamado de velhinho, então dá uma olhada nesse vídeo que tá aí no canto, beleza? Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like agora, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra não perder mais nada. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!